Só que assim, ele não tem o apelo nacional que o Neymar tem. Então essa é a grande questão. Eu acho que ele... imagino sim que o Ancelotti tenha conversado muito com o Casemiro sobre o Neymar. Se ele for convocado, simplesmente o Ancelotti vai passar um atestado de dorivalice ou dinizismo. O dinizice, né? Porque os dois outros técnicos eram ali, vou montar a seleção ao redor do Neymar. Tá, o Tite também, que era subserviente a ele é dono do time. Eu acho que o Ancelotti não veio ao Brasil para isso, né? Ele pode fazer a publicidade que ele quiser lá, mas na hora ali da onça beber água, ali, na hora do trabalho, na hora do serviço, peraí, não, vou escolher os jogadores mais adequados para montar um time para disputar a Copa do Mundo. Não porque o fulano pediu, porque o marketing, porque não sei o quê, porque o marqueteiro, porque o influencer, que se dane essa turma toda. Eu vou montar meu time, eu tenho que ganhar esse negócio. Salve nação, rapaziada, o Mauro César falou sobre a suposta convocação do Neymar, pessoal, na seleção brasileira. Segundo o Mauro César Pereira, se o Carlo Ancelotti convocar o Neymar para a seleção brasileira por pressão externa, pessoal, vai ser decepcionante. Meu, dá uma atenção, o Mauro César falando a verdade sobre o Neymar e o Carlo Ancelotti. Pessoal, antes de nós começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários, é de graça e eu vou ficar muito agradecido. Meu, dá uma atenção, o Mauro César falando a verdade sobre a tal convocação do Neymar para a seleção brasileira. Segundo o Mauro César Pereira, vai ser decepcionante caso o Carlo Ancelotti convocar o Neymar. Dá uma atenção. O que eu vejo é, entre as pessoas que não acompanham futebol, e que na Copa do Mundo, ou perto da Copa do Mundo, passam a se interessar por futebol, isso acontece em qualquer área, né? Época do Oscar, todo mundo dá palpite quem vai ganhar, nem viu o filme, o cara tem uma opinião. Né? Época de eleição, o cara começa a ser entendedor de política, não sabe nada, mas o pessoal do Zap, aquela coisa toda. E na Copa do Mundo não é diferente, né? As pessoas que não acompanham futebol passam a ter opinião. Então, no imaginário desse cara que não acompanha futebol, mas na Copa do Mundo passa a se interessar pelo assunto, o Neymar é o jogador de 2015, né? Mas não é, estamos em 26. Muita coisa mudou e tal. Se você pegar a opinião geral, não só na imprensa, torcedores também, daqueles mais atentos que acompanham os jogos, veem o Santos em ação, a ideia geral é o quê? Não, ele não consegue mais jogar nesse nível, ele não tem... É quase, não vou dizer que é unanimidade, mas me parece bem claro que é uma opinião da maioria, né? Estou fazendo bem a distinção, tá? Não é o geral, é as pessoas mais atentas ao jogo. Reforçando o que disse o Juca, se ele for convocado, simplesmente o Ancelotti vai passar um atestado de dorivalice ou dinizismo, o dinizice, né? Porque os dois outros técnicos eram ali, vou montar a seleção ao redor do Neymar. Tá, o Tite também, que era subserviente a ele é dono do time. Eu acho que o Ancelotti não veio ao Brasil para isso, né? Ele pode fazer a publicidade que ele quiser lá, mas na hora ali da onça beber água, ali, na hora do trabalho, na hora do serviço, peraí, não, vou escolher os jogadores mais adequados para montar um time para disputar a Copa do Mundo. Não porque o fulano pediu, porque o marketing, porque não sei o quê, porque o marqueteiro, porque o influencer, que se dane essa turma toda. Eu vou montar meu time, eu tenho que ganhar esse negócio. Levar quem vai me ajudar. E ele claramente, pode acontecer qualquer coisa. O Gabiru fez o gol mais importante da história do Internacional. Depois foi embora. Você pode estar em campo, pode a bola bater em você e entrar, ele pode ter um momento de lampejo ali, pode acontecer qualquer coisa. Mas é um improvável, né, gente? Você não pode levar um jogador pensando na probabilidade mínima de acontecer uma situação. E aí tem vários discursos que surgem, né, dos parças em geral. Parças não só aqueles próximos, não. Parças são vários, né, que estão por aí soltos. Aí os caras falam, não, porque a seleção precisa de uma liderança. Que liderança ele foi nas 3 Copas que ele foi, gente? Que liderança? Não foi liderança nenhuma. Ele foi meme em 2018 e passou uma Copa inteira no Catar tentando fazer um gol que ele conseguiu finalmente contra a Croácia, que de nada adiantou. E na outra Copa ele se contundiu, foi até uma contusão que ele teve numa culpa, ele foi atingido pelo adversário. E a seleção era uma bagunça danada, aquela seleção ali todos os jogadores são inocentes. A culpa é da CBF, do técnico e do coordenador técnico. Eles fizeram um trabalho horroroso, medonho, péssimos, né? Então ali os jogadores não têm nada com isso. Mas as 2 outras Copas, liderança, não teve nada, é tudo coisa da imaginação popular, né? E da tentativa de colocar o cara na Copa do Mundo. Só que assim, ele não tem o apelo nacional que o Neymar tem. Então essa é a grande questão. Eu acho que ele... imagino sim que o Ancelotti tenha conversado muito com o Casemiro sobre o Neymar. Imagino bastante. Então vamos lá, vamos ver. A convocação costuma ter a convocação do Ancelotti, a ordem alfabética, né? E aí a gente vai acompanhar quando for passando a letra por letra se o Neymar estará dentro ou não
né, entre os atacantes vários que ele vai levar para a Copa do Mundo. E aí, Mauro, essas outras posições? O Danilo, o Alexandre, o goleiro, o que você acha? O goleiro é um problema, já foi falado. O Alexandre e o Danilo, acho que eles só vão porque são caras de confiança dele. O Casemiro, acho que mesmo que não estivesse numa fase tão boa, iria, porque é um cara de confiança dele, ele está se cercando desses jogadores. Que talvez nem, eventualmente no caso do Danilo, pode até nem jogar, né? Tem a questão dele jogar em diferentes funções, né, na defesa, ainda mais depois que ele perdeu o Militão, né? Mas acho que a questão também do ambiente. Ele é italiano, né, gente? Ele não é brasileiro. Ele está aqui há pouco tempo. Ele não conhece o futebol brasileiro tão profundamente. Ele teve que começar do zero a observação de jogadores diversos, porque ele conhecia os mais famosos, que ele enfrentava, que ele via aqui ou acolá. Mas para convocar, você tem que conhecer o todo, você tem que olhar mais profundamente para o jogo jogado aqui e em vários outros países do mundo onde você tem bons jogadores convocáveis com passaporte brasileiro. Então, acho que essas convocações têm esse viés. O Alexandre, tecnicamente, hoje não se justificaria, mas também reflete a carência, né, na posição. Nas laterais, você não tem, assim, 2, 3 nomes para cada lateral, falando, tem 3 aqui, 4 acolá, pode escolher, que são bons. O Brasil tem muito jogador de lado, muito ponta, muito jogador dessa característica, mas tem carência em outras posições. Acho que isso favorece esses jogadores, que tecnicamente não acho que o Alexandre está jogando para a Copa do Mundo, acho que menos que o Danilo até. No caso do Alexandre, a fase dele é bem ruim. Mas a Copa do Mundo é um torneio curto, né? O técnico, de repente, está acreditando que para algumas partidas ele vai poder ajudar. Possivelmente nem jogue todas, jogue algumas, enfim. E ele vai ter, é bom sempre lembrar, ele tem 2 jogos amistosos, depois ele tem a fase de grupos. Eu estou contando que o Brasil vai se classificar, evidentemente. Aí vai chegar em julho para o mata-mata. Então, até lá, são 5 jogos e 1 mês e meio aproximadamente, né? Quase 1 mês e meio, perto de 1 mês e meio, entre jogar no primeiro mata-mata e os jogadores se apresentando a ele agora no final de maio. É tempo suficiente, né? Que é 1 mês direto com os jogadores treinando, jogando, conversando, entendendo. Aí dá para você ajustar a sua equipe, né? Eu vejo dessa forma. E isso está sendo muito pouco comentado, porque só se fala de um jogador que mesmo que venha a ser convocado, vai jogar? Não faz sentido. Se jogar, muda tudo. Aí você tem que montar um time em função daquele jogador que não vai marcar ninguém. É isso aí, rapaziada. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Neymar vai ser convocado para a seleção brasileira? E se o Carlos Ancelotti convocar o Neymar, vai ser decepcionante? Hoje é a convocação, né, mano? Nossa, eu quero ver muito essa convocação. Rapaz, vai dar o que falar, hein? Neymar sendo convocado. O Carlos Ancelotti. Já pensou o Carlos Ancelotti não convoca o Neymar? E já pensou se o Carlos Ancelotti convoca o Neymar? O que vai acontecer? Tomara que o Carlos Ancelotti convoque o Neymar, mano. Assim, tem mais conteúdo pra eu fazer, mais dinheiro pra eu ganhar, mais AdSense pra eu ganhar. E é isso, rapaziada. Quero saber a sua opinião, certo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários. É de graça. Se inscreva no canal que tá vindo coisa nova por aí, certo? Tamo junto, seu lindo. E é só o começo.